Vocês viram aí, eu não vou ficar aqui romantizando, fantasiando. Mas não, Copa do Brasil é assim mesmo. É ótimo para quem faz documentário, para emocionar as pessoas, da logística, da balsa, do charme e tal, da descer, terrão batido, né, 4 horas de estrada, aí chega, aí não tem luz, aí o teu jogo tem que ser mais cedo porque a iluminação é ruim, o gramado é um pasto, né, e tal. Eu não vou ficar, quem quiser ficar que fique. Entendeu? Ah, mas quer dizer que foi por isso que teve a dificuldade? Não, é porque a dificuldade acontece mesmo, é normal. Num ano você vai meter 11-0 no Caiçara, no outro você vai ganhar 2-0 com um gol que poderia ter sido anulado se tivesse VAR. Mas não tem gramado, não tem iluminação, não tem VAR, não tem organização, o segurança deixa o torcedor invadir o campo, mas tá legal. Então não vem igual, o Cuca falou isso aí, não, mas tá tudo bem, a gente aprende, é raiz, é assim que eu gosto. Mas você viu que ele tava meio que ironizando. Porque o futebol profissional não pode ser assim. E nós não podemos chegar aqui, normalizar e falar, não, tá tudo bem. Ganhou, vamos olhar para frente, falar só do jogo. Então, não, isso não pode acontecer. E o Elton chamou a atenção para uma situação que daqui a pouco, se acontecer, vai dar uma merda desgraçada. Fala você aí, Elton. O que é que você chamou a atenção? O que eu chamei a atenção foi o seguinte, quando você abre as portas, o portão ali para qualquer torcedor entrar no gramado, pode ter um torcedor alterado com algum tipo de arma, um espeto, uma faca, e causar algo muito pior. Ah, já aconteceu? Não aconteceu. Teve uma vez, um ano retrasado, que teve uma tentativa de um torcedor que tentou dar uma facada em um jogador. Então, o que está esperando? Está esperando acontecer algo realmente grave com um jogador, com um membro da comissão técnica para pegar e tomar uma medida? A gente realmente não podemos romantizar. Cara, eu sou um dos maiores defensores do futebol no interior. Quando eu falo interior de uma forma geral, a democratização da Copa do Brasil, ela é maravilhosa, ela é linda, mas temos que ter um padrão. Você muito bem lembrou hoje no programa, na rádio, da gente lembrando que o Guarani de Divinópolis, quando ia ter a liberação do Farião lá em Divinópolis para o Campeonato Mineiro, passava por uma inúmera lista de coisas obrigatórias para o Guarani ter a liberação do seu estádio, para poder receber o torcedor, para poder receber o Cruzeiro, o Atlético, o América, em um dos seus jogos importantes lá dentro do Farião. Passava por isso, existia uma cobrança correta, em alguns pontos fora o gramado e outros no gramado. E o gramado do Farião tinha que ser impecável para receber Cruzeiro, Atlético e América. E aí você vai para o âmbito nacional, para uma competição que é a competição que mais paga, e você vê situações como essa. Então, assim, é inaceitável. Eu falei novamente durante o programa lá no Band News na área, eu falei a respeito da questão do o vestiário que o Domênico Benninger colocou nas suas redes sociais, mostrando a situação do vestiário. Gente, aquilo ali, eu cobri muito campeonato de várzea. Tem times de várzea, que não tem um vestiário igual aquele, daquele jeito que deixou pro Atlético. Teve luz, teve um momento que estava sem luz, teve um momento que estava sem água. Pô, você tem que dar o mínimo. Gente, isso é uma competição, a principal competição em valores do Brasil. Não pode, é inaceitável coisas que nós vimos ontem na partida. Daqui a pouco eu quero ouvir o Jeves também, mas o Valu disse uma coisa, e o Valu tem razão. Mais cedo, lá no Band News na área, aliás, você que está assistindo a gente aqui, sempre de 11 ao meio-dia, nos 89.5 da Band News e também aqui no YouTube, a gente está com o Band News na área. Esse vestiário que o Elton se refere, que foi postado pelo Domênico, é isso aí, ó. É essa condição aí que você coloca jogadores profissionais para se ajeitar dentro do vestiário. É isso aí, cara. Vergonha. Mas não tem dessa não, é futebol profissional. É um negócio que o Atlético pegou 3 milhões depois da classificação. Não, mas vale passar por isso para ganhar 3 milhões. Não é isso que nós estamos falando. Isso é futebol profissional. É o segundo torneio mais importante no Brasil, mas é o que mais paga. Aí não vão normalizar isso. Aí vão ficar aqui o programa inteiro falando, porque o Atlético jogou assim, assado, porque tinha que ser assim, assado, porque o lateral gravitando. Então não dá, cara. Você perdeu tempo aqui para ficar explicando taticamente um jogo como o de ontem. O primeiro tempo, o próprio Cuca disse, eu vou pro Davidson, porque não tem como ir por baixo.
né? Aí é bola longa mesmo. Tentou, não deu certo, segundo tempo, aí, pá, mas aí é o Hulk, né? Aí quando o Hulk entra em campo, melhor atacante em 5 anos de futebol brasileiro, o cara vai lá e decide o jogo mais uma vez, sabe? Agora, vai normalizar, o Valu falou, ele tem razão, Valu. É a armadilha que a CBF coloca à disposição dos clubes no início de temporada. E não é de agora. Boa tarde para você, os amigos no estúdio, a quem nos assiste. Isso já tem acontecido consecutivos anos, né? Até para citar um exemplo, o Cruzeiro esteve no Maranhão em 2022 contra o Tum Tum, um gramado que soltava placas de gramas como se fossem tapetes, e o ano passado esteve na Paraíba contra o Souza. Aqui não estou nem avaliando a questão do resultado, da desclassificação do Cruzeiro. O Inter, quando foi eliminado pelo Globo, também um tipo de situação muito semelhante. Aí, sabe o que acontece com os clubes? Se o Atlético tivesse sido eliminado ontem da Copa do Brasil, para os clubes só sobra o vexame e o prejuízo da Copa do Brasil. E quando eles fossem falar a respeito de tudo aquilo que eles disseram e que aconteceu ontem, seria choro de perdedor. Eu acho que já passou da hora dos clubes do Brasil não admitirem mais esse tipo de situação. É democrática a Copa do Brasil, o Tocantinópolis merece participar, merece, mas ele é filiado à Federação Tocantinense de Futebol, que por sua vez é filiada da CBF, que por sua vez recebe recursos. Pode não ser a federação que recebe mais recursos da CBF, mas essa federação tem que tratar o seu afiliado, Tocantinópolis, dizer, olha, na primeira fase da Copa do Brasil, no dia 18 de fevereiro, você vai receber um jogo contra o Atlético. O seu campo precisa de estar nas mínimas condições de gramado, iluminação, outra coisa. A CBF tem que parar com essa indecência de não existir VAR na primeira etapa, na primeira fase da Copa do Brasil, em 2022. E sabe o que ela faz? O Atlético tinha o pior gramado, uma iluminação terrível, os jogadores estavam com sombra, parecia uma espécie de Raccoon City, de tão escuro que estava ontem o jogo do Atlético. E, para completar o combo da Desnara, colocam um dos piores árbitros. Em 2022, o Cruzeiro jogou contra o Remo, perdeu de 2-1, 2 gols irregulares. Aqui o Cruzeiro teve que ganhar de 1-0 e vencer nos pênaltis, porque o Marcelo de Lima Henrique apitou lá. E é incrível. Reparem quantos jogos de primeira fase da Copa do Brasil o Marcelo de Lima Henrique atua. Aí, meu amigo, é agente 00. Sabe o James Bond? Sim. Licença pra matar, porque não tem VAR. Um cara que já apita mal como o Marcelo, sem VAR, é agente 00. Não tem o que dizer. Então, assim, o Atlético, os clubes de uma maneira geral, não podem mais admitir esse tipo de situação. Se o Tocantinópolis, qualquer outro time quiser jogar, a sua federação, respectivamente, tem que melhorar a condição do gramado, tem que estar numa condição mínima de receber o VAR, iluminação. Se não puder, a 200 quilômetros dali, e aí não é injustiça não, pessoal, porque o Tocantinópolis se perde, é uma eliminação esperada. Para o Atlético ser eliminado da Copa do Brasil ontem, são 10 meses de trabalho na temporada comprometidos, fora as lesões. Teve uma entrada lá para cima do Rony, que ele, logo no começo de jogo, o gramado, gente, atenta demais. Você sempre fica esperando todas as divididas. Sei que já jogou, um dia eu já joguei futebol, né? As pessoas acham que eu nasci desse tamanho aqui, enfiar, nunca chutou a bola e tal. Cara, cada dividida fica muito ruim, um lance com o Natanael na lateral. Sim. Você fica sempre apreensivo assistindo o jogo por causa do estado do gramado. Acabou de soltar um negocinho aqui, vocês ouviram o barulho? Só uma coisa aqui, HG. Daqui a pouco você vai falar, deixa eu só dar um recadinho ali, porque eu preciso. Eu preciso dar um recado para ajudar a pagar seu alto salário. Tá bom. Mas agora quem pediu a palavra foi você, Alan Patrick. Ô, HG, honestamente, o gramado de ontem atrapalhou completamente o Atlético. É um desastre um gramado como o do jogo de ontem existir no futebol brasileiro. E outra coisa, um jogo disputado num estádio, como o estádio do Tocantinópolis, ele faz com que a gente passe a pensar que o gramado sintético talvez seja a solução em alguns casos. Olha que coisa ridícula. Eu brinquei isso na rádio e reitero aqui, me lembrou o momento quando minha avó ficava alguns dias ou algumas semanas sem cortar a grama do jardim dela, e eu ficava lá me jogando na grama para poder brincar, chutava a bola na parede com o meu primo Caio. Então era legal pra cacete, era bacana.
Só que, cara, isso eram meninos brincando. Nós estamos falando hoje de um jogador que custa 1,5 milhão por mês, outro que custa 1,3 milhão, outro que custa 2 milhões, mais um jogador que custa 800, 900 mil, 1 milhão. E aí você coloca todo mundo em risco num gramado ridículo, num gramado que pode lesionar os caras, que pode atrapalhar a temporada do Atlético em termos de lesão dos principais atletas. Tem cabimento, Everton, um gramado como esse ser um gramado de Copa do Brasil, a competição que mais paga no futebol brasileiro? A Copa do Brasil paga mais do que o Brasileirão. E ainda assim, a gente assiste aos jogos em gramados como esse. É algo plausível? É algo minimamente normal? Eu não consigo conceber. E assim, para sermos justos, isso não é de agora. Aconteceu no ano passado. O Valu citou o caso do Tuntum, que foi 2021, 22. Isso tem 3 anos. Eles não têm tempo suficiente para corrigir os gramados. Para que, se não tem um gramado decente, então, meu amigo, vai ter que jogar em outro estádio. Ah, mas o povo lá, coitado. Eu também acho que é coitado. Porque a Federação Tocantinense não tem a mínima preocupação em dar um estádio, um gramado decente para que um representante do estado esteja jogando a Copa do Brasil. E assim, em relação ao Atlético, eu acho que isso obviamente atrapalhou. Isso, por exemplo, atrapalhou o Gustavo Scarpa numa finalização que eu acho que ele poderia ter convertido, que ele consegue fazer a jogada interessante, limpa para a perna esquerda, tenta bater cruzado. Eu até bateria no lugar dele, acho que ele deveria bater aberto no canto direito, ele bateu no canto esquerdo, decisão do jogador, é natural. Mas eu acho que isso o gramado atrapalha, porque num campo normal a bola rolaria muito mais rápido. E para mim, ele enganaria o goleiro Jefferson. Tem a questão de uma finalização do Rony, que ele sai na cara do gol e ali o cara não consegue bater rasteiro, porque se bate rasteiro, ela segura no gramado, aí ele tem que bater alto, fica fácil pro goleiro fazer a defesa. Então assim, eu acho que o gramado foi atrapalhando até nas decisões dos atletas. E isso, óbvio, dificultou pro Atlético o jogo. Mas para mim o Atlético num gramado normal, ele atropelaria sem dó nem piedade o Tocantinópolis. Eu não sou contra gramado sintético, tecnicamente eu não tenho a menor possibilidade de falar, eu sou contra gramado ruim. Não, porque não sei o que, o próprio Neymar reclamou. E aí eu recebi agora de uma pessoa aqui, que eu não vou citar quem foi, falou assim, qual lesão do Neymar foi em gramado sintético até hoje? Não, mas eles não estão reclamando de lesão, então eles estão reclamando de quê exatamente? Da vantagem que os times têm, o Atlético Paranaense teve alguma vantagem no passado? Caiu. O Palmeiras vem sendo sistematicamente criticado porque o jogo não está acontecendo e é no sintético. O Cruzeiro foi lá ano passado no Engenhão, meteu 3 no Botafogo. E aí? Eu fiquei até em dúvida se tinha sido lá no Maracanã, quase que eu... Então foi lá e meteu 3 no Botafogo. Então assim, não é bem assim. Tem alguma coisa por trás disso aí. E eu não sei se é só a questão da melhoria da qualidade. O que dificulta a qualidade do futebol brasileiro é calendário, esse tipo de gramado, como a gente viu ontem, né? O Castelão, por exemplo, o Fortaleza recebe punição da Conmebol, o Atlético recebeu punição da Conmebol aqui na Copa Libertadores, não sei se o Cruzeiro recebeu da Sul-Americana, na época de Sul-Americana, recebeu da Conmebol também, né? Mas foi pelo gramado, não? Não, pela questão de sinalizador. O Atlético recebeu por causa de gramado. E eu acho que até que teve uma do Mineirão também que acabou caindo pro Atlético. Então, quer dizer, eu sou contra gramado ruim. Agora, sintético ou natural, eu imagino que o natural seja melhor, porque a maioria opta pelo natural, falando de atletas, né? Mas gramado entre um sintético da Arena, do Atlético do Paraná, do Pacaembu, do Engenhão, do Allianz Parque, daqui a pouco da Arena MRV, e aquele Pasto de ontem, aí eu sou obrigado a desconcordar com quem acha que não, o problema está no sintético. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Falando muito desse jogo de ontem, o HG revoltado, na verdade toda a bancada aí revoltada com as condições do gramado. Então todo mundo falou, o primeiro tempo foi muito ruim, o Galo não conseguiu jogar, não tinha gramado para jogar. Então é por isso que a direção do Galo decidiu colocar grama sintética. E não estava conseguindo ter um gramado de qualidade. Então vamos para a grama sintética, que vamos ter um gramado correto, nivelado e sempre do mesmo jeito, do mesmo cuidado.
que o Atlético, sim, mesmo vencendo, foi prejudicado ontem pelo gramado ruim. Então, alguns comentaristas nem falaram, cara, isso aí nem é um gramado, é o verdadeiro pasto. Então eu quero saber de você, cara, o que você achou desse jogo, de tudo que foi falado, sobre toda essa discussão da grama sintética para a grama natural. Então participa com a gente aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixa o like, é muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal para chegar a muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.